Boa noite. Gente, só atualiza aqui para mim o tema certinho. Eu tô tentando fixar aqui o tema da live. Eu já vou colocar o Márcio aqui, ele já apareceu. E aí, deixa eu aceitar aqui. Já vai entrar. E aí, Dani? Oi, Márcio, tudo bom? Tudo bem? Tudo jóia. Prazer te ter aqui, viu? Obrigado, obrigado. Prazer é meu. Estar com Ai, que vocês bom. aí. Deixa eu colocar aqui, fixar o tema, tá? Tá bom. Deixa eu digitar aqui. Fala, Delima. Grande Delima, abraço, meu amigo. Tá entrando uma galera aí, já tem alguns que estão falando aí. Isso, muito É, bom. legal. Deixa eu ver aqui. Fixar. Foi. Ai, que bom, Márcio. As pessoas estão chegando. Isso aí. E aí, Dani, como é É, que tá? Tudo bem? tudo bom. É um prazer te ter aqui, Obrigado. te receber aqui na Soperge. Muito obrigada por ter aceitado participar e conversar um pouquinho sobre a sua prática com a gente. Uhum. E para nós da psicologia, e eu acho que para o esporte como um todo, né, nós consideramos a importância e relevância da fisioterapia, e eu acho que você tem muita coisa para conversar com a gente. Então, te agradeço aqui em nome da Soperge. Eu acho que vai ser um bate-papo bem legal, tem muita gente boa entrando. Sim, Né? O bem. público normalmente é de psicólogos, e aí você está trazendo o pessoal da físio, sempre Aham, aparecem alguns atletas aqui. E a gente vai fazendo esse bate-bola aqui para ficar uma coisa bem, bem legal, bem tranquila. legal. E aí, para a gente começar, que eu não vou perder tempo, não, as pessoas que Aham. vão chegando vão acompanhando a nossa conversa. Né? Eu queria que você se apresentasse, antes de tudo, né? Antes de você de passar para a sua apresentação, eu acho que também tem gente da sua rede, então vale a minha apresentação também. Sim, Eu sou Daniele Muniz, sou psicóloga, faço parte da gestão da Soperge, e também trabalho com esporte. Nesse momento, trabalho com saltos ornamentais, com os atletas no consultório, e sou psicóloga clínica também. E aí eu passo a bola para o Márcio, para ele se apresentar. Eu vou dar essa tarefa para você, e aí fica à vontade, tá? obrigado, Fala um Dani. pouquinho de você. Tá bom. Primeiro eu queria agradecer a Soterge aí pelo convite, a você também, né, pelo convite, poder estar aqui com vocês um pouquinho. Eu que conheço alguns membros, né, da associação e sou um fãzão aí da Uhum. psicologia e a importância que a psicologia tem, o quanto ela nos ajuda até mesmo na parte da reabilitação, né, a própria fisioterapia, ou até Sim, em sem si, dúvida. eu nem digo porque a importância da psicologia, eu acho que o atleta está mais do que, né, definida, e os próprios atletas hoje eles reconhecem muito isso, né? Até mesmo no esporte que é o futebol, que eu achei que eu fosse encontrar um pouco mais até de Uhum. resistência, e hoje eu vejo que assim, pô, os atletas super valorizam, né, o trabalho do psicólogo. Então eu acho que é legal, bacana, fico feliz de poder estar aqui no grupo com vocês. Falar um pouquinho, me apresentar um pouco, né? Meu nome é Márcio Kugler, eu sou fisioterapeuta, eu estou formado há 15 anos, me formei em 2004, e já na minha graduação, todo o direcionamento dos meus estudos, da minha graduação ali foi dentro da área, foi muito voltado para a parte do esporte, né? Sempre gostei de praticar Uhum. bastante esporte, então realmente foi uma área ali que já me atraiu já desde o início, né? E eu tive assim a felicidade de naquele momento ali que eu estava me formando, estar vivendo um momento que foi muito importante para a fisioterapia, que muitos consideram que foi o boom da fisioterapia esportiva, que foi lá em 2002, né, que foi com o Newton Petroni, lá com o Ronaldo, no caso das reabilitações.
e que deu assim, muita visibilidade, na verdade, à fisioterapia, porque naquele momento ali, alguns acreditavam que o Ronaldo nunca fosse voltar a jogar, que o Romário não tivesse condições de ir para uma Copa, e o Newton, naquele processo todo da reabilitação, realmente entregou todos esses atletas, e ali foi um boom para a física. E eu tive a oportunidade de estar ali naquele momento, fazendo estágio, né, e aprendendo com esses profissionais. Então, realmente, eu acho que o exemplo, né, que você tem muito próximo te atrai bastante também, Sim. né? Até mesmo na Ah, sem dúvida. graduação. Aham. Então, eu tinha muito orgulho ali deles, de estar próximo deles e tudo. Então, foi uma área que eu realmente me apaixonei muito fácil. E aí, eu me formei, trabalhei na clínica escola, fui coordenador depois da clínica escola na Universidade de Sá, fiquei lá por 11 anos, 11 anos, 7 anos no total lá, Uhum. desde no primeiro momento como preceptor de estágio, né, ali na clínica. Era uma clínica, na época a graduação chegou a ter 100 acadêmicos, né, num semestre dentro dessa clínica. Caramba. Realmente eram bastante acadêmicos e tudo. Então ali eu comecei a desenvolver o trabalho com a fisioterapia esportiva. E dali eu montei meu consultório até com o meu sócio que entrou aí agora, o Gui. Gui, abraço, irmão. O Gui tá no Japão, Uhum. trabalha num time lá do Japão, o Olha, Gui. que É, legal. tá lá no Prestigiando Nagoya. aí. Abraço, irmão. E a gente começou com um projeto que foi o Instituto Nova Saúde, que é o que a gente tem até hoje, né? E que Uhum. já se vão aí também, já por volta de uns 12 anos, esse projeto, 11, 12 anos. E aí ministrando curso na área de terapia manual, mas sempre envolvido com assessoria para atletas, o atendimento ao atleta, porque eu gosto até de falar um pouquinho, porque assim, Márcio, mas você trabalhava já num clube? Não, eu não trabalhava num clube. Mas a Uhum. fisioterapia esportiva não é só você estar dentro de um clube, uma agremiação, né, de um grande Perfeito, clube. perfeito, exatamente. Isso Dani, acho aí. que isso deve acontecer também com a psicologia, né? Porque às vezes as pessoas Aham, pensam assim, pô, mas eu vou ter pouca oportunidade de trabalhar com psicologia do esporte, ou eu vou ter pouca exato. Os oportunidade. alunos falam muito isso pra gente, né? Poxa, Exatamente, mas é um ramo muito fechado e tal. Se você tem uma visão estrita ali, né, restrita para o clube, mas a gente pode, na sua área, na exatamente. É a nossa mesma área, a coisa a gente pode. fisioterapia. Os acadêmicos também têm essas dúvidas, né? E falam, pô, mas como é que eu faço para chegar né, num clube? Calma, não é Uhum, assim. Eu trabalhei minha vida inteira com atleta recreacional que levava tão a sério quanto ou mais até do que muitos atletas, às vezes, profissionais, né? Dependendo da sim, modalidade, a gente conta um pouco disso. E atletas profissionais também, mas dentro do seu consultório você vai ter contato com esse atleta. Então, sempre foi minha área de atuação. E aí, depois ali de alguns anos de formado, eu ingressei para a Marinha num concurso para fisioterapia esportiva. E ali na Marinha. maravilha. Eu queria muito, assim, uma das ideias, né, quando eu pensei no seu nome, era exatamente por isso, assim, porque eu te vejo como um profissional muito completo. Além da tua parte acadêmica, que você está sempre se atualizando, estudando, né, Sim, produzindo, você tem a inserção tanto no clube, na clínica, e você também trabalhou, teve essa experiência na Marinha, sim. então a tua visão, né, institucional, ela é muito ampla. Uhum. E dentro, por exemplo, ali na Marinha foi o primeiro momento realmente que eu tive um contato maior, né, com uma equipe transdisciplinar, vamos colocar assim, né? Uhum, Porque dentro do consultório você está sempre um pouco mais limitado, né? Eu trabalhava com alguns uhum, assim, não tão próximo do psicólogo, mas conheci alguns nutricionistas, né, médicos, às vezes um pouco mais próximo, mas realmente acho que dentro da Marinha foi onde eu tive uma maior proximidade. E sim, eu trabalhei com dois excelentes profissionais lá, com uma Daniela Alicia, da outra Adriana Lisboa, acho que você deve sim. conhecer, né? Que vocês são que nem a fisioterapia, todo mundo se conhece ali, né, a galera? É. Isso foi em 2011. E aí, isso foi um concurso, na verdade, para fisioterapia esportiva em si. Uhum, E esse ingresso foi bem legal. Fui trabalhar no Cefam, que é no Centro de Educação Física, né? É o Centro de Educação uhum, Física da Marinha, então é onde dão todas as diretrizes voltadas para o esporte, do treinamento físico militar, do TFM, né? Que é a prática de esporte dos militares, né? Diariamente. Então uhum. ali foi muito bacana porque eu tive contato com profissionais de diversas modalidades também. Ali eu cheguei a trabalhar com futebol feminino, atletismo durante 7 anos,
levantamento de peso olímpico, judô. Olha que bacana, né? Uma variedade grande de esportes. Exatamente, porque Uhum. o centro foi virando centro de treinamento, né? Essas equipes foram chegando e você ia tendo contato ali, às vezes até com profissionais que eram de fora, né? Não militares, como por exemplo a equipe Uhum. do wrestling lá, e às vezes ali dentro mesmo com a equipe transmissionada da própria Marinha, que a própria Marinha constituiu, né? Então Uhum. ali foi uma experiência muito bacana, ali eu desenvolvi bastante coisa, foi um período muito legal, mas eu era oficial temporário, então fiquei 8 anos lá, né? É. E aí coincidiu justamente também com um novo projeto que pintou, que já era uma coisa que eu vinha almejando e que aconteceu que foi trabalhar com futebol, né? Onde hoje eu faço Sim. parte lá do Clube de Regata Vasco da Gama. Deixa eu só te perguntar uma coisinha, Márcio, assim, voltando lá na Marinha, né? Uhum. Nessa sua experiência com diversas modalidades, você consegue perceber necessidades diferentes, assim, porque eu acredito que esportes masculinos e femininos, depois você pode até falar melhor sobre isso, você tem experiência, né, nessa Uhum. questão de gênero também, que eu acho que é bacana, Sim. trabalhar com homens e mulheres, mas por modalidade, você consegue perceber ali na tua área uma demanda específica por modalidade, ou normalmente os atletas têm um perfil muito parecido? Qual é a tua percepção sobre isso? Você diz na fisioterapia? Na fisioterapia, é isso. Então, vou te falar que todo esporte requer demanda, sabe? Uhum, Principalmente quando a gente está falando do atleta de alto rendimento, né? E aí, sim, claro que cada esporte tem sua característica e isso também remete às características de lesões mais comuns no esporte, né? Há uma demanda física e uhum, exigência também mais específica, mas todos eles você tem demandas de atuação, sim, tanto de forma preventiva quanto de reabilitação. O futebol feminino com algumas características de lesões mais específicas voltadas para o futebol feminino, muita lesão ligamentar, lesão sim. posterior de coxa, Ah, é muito entendi. comum. No atletismo, Uhum, é, é um esporte também que requer muita atuação, às vezes até mesmo preventiva de manutenção, às vezes não tanto de tratamento, né? uhum, Mas que requer realmente uma abordagem muito próxima também do fisioterapeuta ali, onde ele está monitorando o controle de carga dos atletas, como é que está sendo a resposta dos treinos, como é que está sendo a resposta do treino, o que, que você pode fazer para melhorar a recuperação, o recovery desse atleta. Então, realmente, o esporte, né, de alto rendimento para a fisioterapia, ele requer uma atuação muito presente. Muito presente. sim, Brincar, porque assim, é, o fisioterapeuta, né? Eu acho que ele, assim como outros profissionais também, mas como ele está enganjado em tantas fases, tantas etapas do processo, uhum, né, junto assim, da equipe, que, por exemplo, o fisioterapeuta acorda, ele já vai, muitas vezes, ter uma demanda de atendimento na fisioterapia, que a gente chama na concentração, vamos colocar assim, né? Vamos botar num regime de viagem. uhum, Vai para o aquecimento da competição, normalmente você está entregando ali algum tipo de abordagem, né? Voltada mais específica, gestual e tudo, mas de aquecimento específico. uhum, E aí você tem a competição, muitas vezes ele está no field of play ali, né? Onde o jogo atuando, às vezes entrando, como é hoje no futebol, que a gente fica no banco, o atleta às vezes ele tem alguma cai no campo e você entra para prestar o primeiro atendimento junto com o médico. sim, O pós-jogo, que é o recovery imediato, né? Ou as demandas específicas do pós-jogo, onde você observa o que aconteceu, como é que o atleta respondeu, se ele tem alguma queixa ou não. E aí a recuperação pós-jogo, que é, às vezes, muitas vezes, um pouco mais tarde. Então, é, a gente percebe assim, como que o fisioterapeuta está dentro da engrenagem, sabe? De forma muito presente, o né? tempo inteiro, né? O tempo Isso. inteiro, né? E sobra pouco tempo. E aí, às vezes, as pessoas, a gente até brinca, né? Pô, Não, mas você tá e é viajando pra curioso. caramba. Eles não fazem ideia, né? E é bem curioso, assim, porque normalmente tem os horários de apresentação, né? Mas o DM, o departamento médico, começa os trabalhos mais cedo e muitas Sim, vezes vocês ficam até essa coisa, essa parte do recovery, né? Eu já sim. participei e acompanhei algumas viagens e, inclusive contigo, né? De É, passar aí, sei lá, quantas horas, tipo 10 e pouca da noite e é uma rotina muito intensa. Então vocês começam antes
e muitas vezes terminam depois de todo mundo. É isso aí. Então, é uma entrega e é muito, tanto da parte operacional, assim, mas é mecânico também, né? Vocês movimentam, não é só uma relação, é uma proximidade, mas vocês também agem com o corpo, né? Então, o Exatamente. desgaste físico também é intenso. É. Uhum. O desgaste físico, o Olha, desgaste quanta gente mental. legal chegando aqui, ó. É, Wellington Silva, seja bem. o Elton, o Henrique tá Muito aí também, legal. o Sabá que trabalhou comigo muito É, tempo lá na muito Marinha. Grande bom. abraço, Sabá, que aí tá falando cafezinho de lei. Cafezinho aqui, Sabá, ó. A gente tinha muita folga com Ah, cafezinho lá. Adriana Lacerda também tá aí na área. Trabalhamos juntos lá no Cefam, grande Adriana. Mataruna, legal. Mataruna, tá por onde no mundo, Mataruna? Fala pra mim, Mataruna era o analista do judô lá na Ah, CBJ, sei, sei. bem legal também, bacana, valeu galera. Então, Muito bom. E aí, e fala. essa entrega, né, ela é um desgaste, né, Dani, que assim, ela não é só físico, ela é muito mental também, né? Uhum. Porque o físico, em Sim, sim. determinado momento, você se adapta. E aí é que eu falo que tem uma grande divisão ali de quem realmente quer e quem realmente não quer. Porque Uhum. eu acho que a entrega, quando você trabalha com atleta, ela tem que ser na mesma proporção que o teu atleta se entrega. Né? O objetivo Uhum. final é um só, que é alcançado por ele. Sim. Né? Mas eu acho que quando ele Uhum. percebe que ele tem uma equipe por trás que entrega o tanto quanto ele, se dedica o tanto quanto ele, o quanto aquilo Ele vai, não né? leva Ele para ele, né? acredita. Uhum. Ele incorpora, ele faz pela equipe também, né? Então, Exatamente. Então, acho que serve até como uma motivação. Ele, poxa, eu estou desanimado, mas a minha equipe está comigo. Então, ele acaba entrando naquela atmosfera porque a equipe favorece, né? Incentiva. exatamente. Então, assim, é uma entrega mútua, né? E realmente é muito desgastante. E quantas vezes, Uhum. né, você está aprendendo uma concentração e, pô, no futebol eu posso falar que é uma modalidade totalmente diferente de você estar num esporte que aí o De esporte tudo, né? coletivo tem uma demanda, o esporte individual já é uma outra demanda um pouco mais específica, né? Exatamente. Talvez um pouco mais Uhum. não tão soberbada, vamos botar assim, colocar assim. E o trabalho que eu faço com as meninas, por exemplo, a dupla, né, a Agatha e a Duda, que quando a gente Uhum. trabalhou junto, né, que começou também lá na Sim. Marinha, eu passei direto ali, mas eu ia chegar nelas, também me gera uma demanda diferente. Então, por exemplo, hoje com o futebol, quantas vezes 1 hora da manhã, 1h30 da manhã, né, a gente está acabando alguns atendimentos para entregar o Isso. atleta da melhor condição possível para o jogo no dia Exato. seguinte. E eu acho que isso também traz uma coisa que eu assim que eu valorizo e eu gosto, por isso que eu gosto muito de estreitar também com os psicólogos com quem eu trabalho, né? E acho que a Uhum. gente teve essa experiência junto, né, Dani? Sim, sim, muito legal. Porque, cara, como a gente convive com o atleta, né? Dentro disso tudo que eu estou te falando, Exato. né? Como a gente convive com o Exatamente. atleta. De ter situações do atleta te confidenciar coisas que ele só, Perfeito, né, que ele fala para você. Assim como com certeza acontece com perfeito, vocês. perfeito. Né? Mas a convivência, o dia a dia, você viver o drama daquele atleta dentro de uma lesão, Uhum. né? O quanto isso impacta na vida dele, não só profissional, mas pessoal, os dramas que isso causa, né? Diante de todo o busca do, pô, e agora, daqui para frente, como vai ser? A não melhora, Uhum. muitas vezes, né? Então, Sim, sim. e se a gente não, e aí eu falo que eu busco em vocês porque, pô, como como atuar diante disso, né? Assim, então acho que através dessas conversas todas que eu sempre tive com vocês, isso ajuda bastante. Eu acho que isso também é um grande diferencial de um profissional, sabe, para o outro. Eu acho Sim, que em todas as sim, áreas, né, Dani? exatamente. Tem um ponto, né, Márcio, que é muito importante a gente falar. E aí, pessoal que está assistindo, assim, o Márcio fala isso, que ele busca apoio nos psicólogos, tá? Mas ele é um excelente ouvinte, tá? É, eu preciso afirmar isso, que ele é um ótimo ouvinte. E é bacana a gente entrar. Depois eu vou fazer uma pergunta aqui que já apareceu para gente. Aham. Mas eu queria saber assim, o que você pensa a respeito, né? Porque as nossas modalidades, as nossas especificidades, tanto a psicologia quanto a fisioterapia, lidam com intimidade, né? Sim. Então, a relação que o atleta estabelece com o psicólogo é uma relação muito íntima e com vocês também, porque Uhum. além dessa coisa do cuidado, que ele entregar o corpo a outra pessoa, aos cuidados de outra pessoa,
requer uma relação de confiança muito grande. E vocês têm, né, eu admiro muito os fisioterapeutas por isso, e vocês têm algo nas mãos, né, que nenhum outro profissional tem. Então, essa coisa do toque, do cuidado, é preciso a gente entender e aceitar que é uma relação de entrega, de intimidade, e que o atleta precisa confiar muito. Né? Então, o fisioterapeuta é alguém muito importante nesse sentido. Como é que você vê essa coisa Sim. desse contato, dessa proximidade, dessa entrega? Eu vejo assim, Dani, os atletas percebem muito, principalmente aqueles que têm uma demanda maior, vamos botar, por uma necessidade de estar muito tempo diante de um problema, né, de uma lesão, ou por uma carência mesmo, que às vezes vem até da própria questão familiar, né, de não ter um apoio, de não ter uma certa instrução. Então eu percebo que muitos atletas, essa entrega para eles é muito valiosa, né? E esse contato com eles, esse elo de confiança que você cria, né? Que algumas vezes eles me falam algumas coisas que eu falo assim, não me conta isso não, sabe? Porque tu tá dentro de uma equipe, né? Transdisciplinar, você fala, cara, esse problema eu tenho que levar de alguma forma, porque a gente vai ter que abordar isso diante de uma outra situação, né? A gente vai ter que envolver outros profissionais diante dessa necessidade dele, dessa dificuldade, né, que ele está vivendo e tudo. Então, eu acho que você falou uma coisa certa, ser bom ouvinte é um ponto importante, né? Você tá? Muito bom, por sinal. E eu acho que isso cria um elo tão legal, né? Que eu tenho tantas amizades hoje no esporte com atletas por conta disso, né? De conviver, de ir na casa da pessoa. Eu acho que eu não vejo como acho que a área da saúde como um todo, né? Não tem como ser uma coisa muito tecnicista, né? A gente está lidando com o ser humano, né? A gente tem que ver aquele indivíduo ali por uma visão mais global. Não é só aquela lesão do ombro, né? Todo o envolvimento. Isso não é um recorte, né? Não é... Exatamente. E hoje, assim, tem muitos estudos e a fisioterapia entrou muito até dentro dessa área do biopsicossocial, né? Inclusive, alguns colegas meus, né? Eu participo de alguns grupos e tudo. Eu lembro aqui um caso, vou contar um caso rápido, ele estava me contando, ele falou, Márcio, o meu paciente, cara, a origem da dor lombar dele, aí ele falou, ele morava em Minas, veio trabalhar no Rio de Janeiro, e ele não estava se encontrando aqui dentro da profissão, tendo alguma dificuldade, quer dizer, aí ele foi chegando através de algumas situações de que o problema era essa questão dele ter essa migração, né, todo esse envolvimento, isso estava tendo um impacto muito grande. Então, acho que essa possibilidade de identificação e esse trabalho em conjunto, né, junto com o psicólogo, essas horas é o cuidado, né? É a preocupação com o ser humano. Eu vou passar aqui, Márcio, por uma rodada de perguntas, né, que já chegaram aqui pra gente. Deixa eu ver aqui. Eu aprendi a fazer isso há pouco tempo. Então, aqui, ó, Esporte Psi está te perguntando se você tem mais demandas ligadas à prevenção ou volume maior de trabalho é no tratamento de lesão. Então, prevenção ou tratamento? O que você atua mais? Então, Esporte Psi. Bom, hoje eu posso te falar, porque assim, eu controlo muito os atendimentos, né? Controlar, que eu digo, eu faço todos os lançamentos hoje que são feitos de cada atendimento, cada atleta que chega no setor, por exemplo, lá do clube, eu fiz um controle que você, pelo celular, você lança numa planilha online, né? Então, eu posso te falar que 60% do meu atendimento é atendimento preventivo. 30% é atendimento voltado para o tratamento da lesão. E esses outros 20% está dentro, por exemplo, de protocolos de recovery. Então, na demanda do esporte, hoje, a minha atenção é muito mais preventiva do que de tratamento. Tá? Até, por exemplo, mesmo com a Agatha lá e com a Duda, né? Elas têm uma rotina comigo de trabalho 2 vezes na semana. Independente da condição clínica ou se ela tem queixa ou não, né? Mas ali a gente monitora como está sendo o impacto do treino para esses atletas, que tipo de abordagem podem ser feitas ali para minimizar o risco de lesão. Uma coisa que a gente seguia muito dentro da fisioterapia é a avaliação pré-temporada, que a gente chama, né? No caso do atleta. Então, ter avaliação e ter um mapeamento, observar esse atleta em avaliação de mobilidade, força, em testes biomecânicos, em testes fisiológicos, cardiológicos, e
a gente criar a característica de cada indivíduo e a partir daquilo ali criar uma planilha preventiva individual para aquele atleta que ele vai levar ao longo de toda a temporada, né? Atendendo também o histórico de lesões dele, as demandas de lesões anteriores. Então, assim, a gente tem realmente um foco hoje, a fisioterapia como profissão dentro do esporte, ela é muito mais preventiva do que Na prevenção, né? do que propriamente voltada para o tratamento, sabe? Então a demanda ela é bem grande. Eu E os vou atletas eles também. aproveitar esse gancho, né, Aham. para te perguntar, assim, porque você trabalha com modalidades muito diferentes. Então, eu queria saber assim, qual é a resposta do ponto de vista das comissões técnicas, e a gente já vai daqui a pouco entrar nessa questão mais da transdisciplinaridade, mas como você avalia a cultura esportiva dentro de uma modalidade olímpica e o futebol na resposta a esse entendimento da prevenção como fator importante? Uhum. Né? E, assim, qual é a adesão? Eu estou falando não dos profissionais, estou falando dos Sim, atletas. sim, sim. Né? Qual é a adesão dos atletas olímpicos? Tem diferença do pessoal do futebol? Porque são trabalhos assim, né? Que às vezes. Não, vou deixar você responder, né? Vamos ver Tá. o que você acha e depois a gente bate a bola aqui. Deixa eu ver se tem muito jogador aqui na rede. Deixa eu ver, peraí, tô brincando. Então, olha só. Ah, Não, Dani, sabe o que acontece, cara? Sabe o que acontece? Cara, é engraçado, né? Eu acho que o esporte que tem a demanda individual requer um engajamento do atleta de uma maneira que eu acho que sim. você vai encontrar em alguns atletas no esporte coletivo, tá? Uhum, Posso estar enganado aqui, mas isso é uma uhum. percepção minha, tá? Por quê? Porque o esporte individual, se esse atleta ele não tem uma entrega, se ele não tem uma dedicação, se ele não tem uma rotina, ele não alcança o Ele não objetivo, vai. né? Uhum, Então, assim, os grandes atletas, os atletas que tiverem, eles não são atletas prontos, eles estão criados dentro da rotina, né? Dentro da sua dedicação. Então, o esporte coletivo, ele abre um pouco, talvez, um pouco mais da precedência em relação a isso, sabe? Mas eu me uhum. surpreendi muito em relação a isso ao futebol, assim. Eu acho que tudo é uma questão de rotina. Tudo é uma questão de Sim. entendimento. Qual é o atleta que não Uhum. busca o alto desempenho? Qual é o atleta que não busca melhora, não só desempenho físico, mas também da performance e profissionalmente da evolução dele, né? Então, por exemplo, hoje ele está Uhum. no clube A, ele vai almejar uma ida para fora, ele vai almejar o clube B. Então, qual é o atleta? O atleta que não tem isso, ele não busca, né? Qual é o atleta que não busca uma vitória, ele não Sim. busca um campeonato? Então, quando eles entendem que esse trabalho ele gera resultado na busca por isso, né, por todas essas determinantes, por todos os resultados que eles estão em busca, eu acho que assim, existe uma aderência maior. Então, no futebol, eu tive que realmente ter um processo de adaptação para esses atletas. É até legal porque eu chegava para fazer umas avaliações biomecânicas, né? E hoje eu tenho um software 3D que eu avalio de forma muito mais Uhum. rápida, me entrega um resultado muito rápido. Mas antes eu colocava marcadores nesses atletas e me dava um trabalho danado. Eu avaliava depois num vídeo ele agachando momento a momento para ver qual o desvio, fazer algumas linhas para observar como é que era o comportamento biomecânico desse atleta. E na hora da coleta, né, muitas vezes ele chegava e falava assim: Márcio, mas você faz gol? Vai fazer gol isso aí, mano? Pô, É isso, gente, exatamente. entendeu? Trabalhei com futebol, eu fiz a pergunta, né, na provocação mesmo, mas a gente sabe que Você é sabe. por aí. Uhum. Então, assim, Márcio, mas pelo amor de Deus, mano. Mas aí eu comecei a entender o seguinte: eu acho que o primeiro semestre foi importante para eu entender o seguinte, cara, eles não levam fé, mas eu tenho que mostrar para eles isso aqui é importante. Então começou um processo de conscientização. Ótimo, Então, algumas perfeito. palestras mostrando isso. Eu pegava os principais atletas do meu grupo, né, e colocava eles, vem cá, pô, tá vendo isso aqui? E aí eu mostrava o resultado, porque às vezes o que eu observo é muita avaliação e você entrega pouca coisa para o teu atleta. Perfeito. Fundamental você tocar nesse ponto. Né? E Né? aí eu quero até fazer um paralelo com, às vezes, até a nossa própria área, e fazendo meia-culpa em relação à área da psicologia, é que existem muitas avaliações e tal, pesquisa pra caramba, e poucas pessoas se preocupam em dar o feedback. Então, o Exatamente. atleta, principalmente a gente que está no alto rendimento, né, todo mundo quer estudar, todo mundo quer conhecer, todo mundo quer saber
que se passa na cabeça dos atletas, mas eles são as pessoas mais importantes na hora de receber o resultado. Primeiro tem que passar por eles, depois para a gestão. É isso aí, Né? porque... Não tem que passar, o caminho não é inverso, tem que passar para o gestor primeiro o resultado de uma avaliação. O atleta tem o direito de saber o resultado daquilo. Isso é muito importante. Com Que bom que você certeza. pensa assim. E aí, e isso, Dani, assim, gera um feedback tão positivo, porque ele começa a entender o que você está avaliando, o porquê que você, Isso. porquê dessa avaliação, né? E o que isso pode impactar na performance dele e o que ele pode ganhar. Então, quando você mostra isso para o teu atleta, você tem o engajamento dele, né? Você começa a ter o engajamento dele Você na está sua educando rotina. ele, né? Você está Você educando está ele. educando, está mostrando, você está Exatamente. dizendo ali, olha, isso aqui é importante por causa disso. O resultado ele vai aparecer lá na frente. Porque senão vira uma relação muito direta, né? Assim, unidirecional. Olha, vocês vão fazer porque eu estou mandando e acabou. Muitas vezes, no esporte, principalmente no futebol, eu via muito essa relação. Né? Olha, é assim que se faz e acabou. E o atleta é muito passivo nesse processo. E eu entendo que ele precisa ter um entendimento, a gente precisa orientar e ele precisa saber o que vai ser feito com ele, para ele poder aderir. Não é uma relação de força, é de engajamento. Você usou a palavra correta. Exato. Concordo muito contigo. E, pô, como isso gera resultado, né? Assim, nesse processo. E isso mudou muito para mim, porque eu tinha... Então, para você ver, hoje eu tenho 55% dos meus atendimentos, 60% dos meus atendimentos são preventivos. E esse atendimento preventivo é o quê? É a ida do meu atleta no treino, todos os dias, para executar o protocolo dele de prevenção, para ir lá na fisioterapia e fazer essa troca. Então, começa a confiança também. E chegar lá e falar, pô, Márcio, hoje eu tô com uma queixa aqui, eu tô com um desconforto aqui na panturrilha, tô com um desconforto na minha posterior. E a gente tem muito esse atendimento também dia a dia lá, né? Tô com a dor lombar, pô, tive com a dor cervical, pô, não dormi bem hoje. Mas peraí, por que tu não dormiu bem? Aí começa também a entrada em todo o processo de o que pode estar acontecendo com esse atleta, né? Então ele começa essa... Eu vou aproveitar aqui para fazer a pergunta da Adriana, que ela perguntou aqui, ó, qual o impacto da percepção da dor no tempo de recuperação de um atleta na fisioterapia? Essa é uma pergunta bem importante, porque tem a ver com a percepção dele da dor, né, a relação dele com a lesão, eu imagino. Né? Então, o que é de fato a lesão, o que é físico, o que é da percepção dele. Dani, eu acho assim, fundamental isso, porque existe às vezes uma filosofia dentro do esporte, aí no esporte até coletivo, vou falar até pelo futebol, de achar que o atleta está de migué, sabe? De tipo assim, porra, não, mas isso é migué, porra, mas, pô, Márcio, o que tanto esse cara faz aí? Pô, mas o que... E assim, cara, você vai ter situações muito peculiares que às vezes o atleta vai usar de muleta no departamento médico. Acontece, não vou falar que não acontece, tá? Não vou falar que não acontece. Mas vou te dar um exemplo diante dessa pergunta da Adriana aí, excelente pergunta. Tive um caso de um atleta com uma lesão, por exemplo, no gastrocnêmio, na panturrilha, né? Que esse atleta, quando ele teve uma queixa, foi para fisioterapia, foi avaliado pelo médico, tinha uma dor pontual, estava com uma queixa álgica ali, uma dor, vamos botar numa escala de percepção aí 6, 7, mas impossibilitando ele da corrida. E a gente gosta muito, eu gosto muito de pensar, e aí eu acho que é uma forma de prevenção já, que assim, o corpo ele me dá sinais, né? Então, quando eu estou dentro de um processo que as coisas não estão indo bem, ou que tem alguma coisa pronta a dar errado, falando neuromuscular mesmo, músculo esquelético, né? O corpo ele começa dando sinais. O músculo ele não simplesmente chega, muito difícil eu ter um atleta que do nada, num jogo, ele rompe o músculo, né? Então, algumas vezes esse atleta já vem se queixando, a gente está controlando e tudo, mas enfim, acontece. Então, esse atleta, por exemplo, ele foi fazer um exame de imagem e o exame de imagem dele, pô, deu um edema leve. Um edema muito leve. Um edema que talvez se você fizer na coxa de alguns outros atletas pós-jogo, você vai encontrar. Né? Porque esse edema muscular, microlesão muscular, ela acontece muito, né? Durante a lesão, durante o treino de força, durante a lesão, durante a performance, né? Então, esse atleta, por exemplo, ele estava sendo muito questionado em relação à dor dele. Né? Ah, Márcio, mas pô, o exame não deu nada. Mas peraí, eu não olho o exame, eu olho o atleta.
não é isso? Exatamente, perfeito. Não é? Então, assim, é lógico que a gente vai tentar entender diante de um cenário, por exemplo, pô, esse atleta, a imagem não está sendo não está sendo convincente, ou você não está conseguindo correlacionar aquela imagem à dor Com a dele, fala, né? Uhum. mas a dor ela é oriunda de um processo tão mais amplo que só, né, a Sim, lesão e aí tem uma estrutural. palavra, né, que nós da psicologia usamos muito, que é a questão da subjetividade. E que o pessoal do esporte às vezes fica, ai meu Deus, lá vem esse pessoal da subjetividade, eu quero os dados e tal. Né? Mas a dor ela é subjetiva, sim, a percepção de dor é muito individual. Então, o que Sim. de repente para mim é insuportável, eu dou até um exemplo, assim, eu não sinto dor de cabeça com frequência. Uhum. Então, uma dor de cabeça é incapacitante para mim. Tem pessoas que convivem Sim. com enxaqueca todos os dias, e aí eu vou dizer assim, qual dor que é maior ou que é menor, qual que é mais intensa? O que eu digo é que, para mim, a dor de cabeça, por menor que seja, me derruba, porque eu não tenho hábito de sentir. Uhum. Então, eu não Sim. posso dizer assim, ah, não, você sente menos ou sente mais. Então, isso é importante, né, quando você Cara, Dani, considera o atleta como um todo. isso assim gera uma repercussão tão grande para o atleta, porque, por É. exemplo, quando ele identifica e percebe que as pessoas ao redor ou a equipe, né, tá interpretando como se aquilo ali fosse algo para ele, fosse algo que assim, não, isso não é nada. Esse cara tá de migué, ele não quer ir pro jogo. Aí esse cara tá, Você cara, invalida o cara. exato, e como isso repercute mal, né, para ele e como é o efeito disso, aí até psicológico, né, como um todo, Uhum. no desempenho desse atleta, no decorrer, na sequência disso, eu tive uma experiência muito ruim com um atleta por conta disso, porque é, é, esse atleta, esse mesmo atleta, né, o fisioterapeuta trabalha comigo, ele assim, ele não foi de maneira nenhuma tentar minimizar, mas ele falou assim, cara, o teu exame não deu nada. Aí ele falou assim, você tá falando que eu não tenho nada, Uhum. então? E aí começou um estresse por conta disso, sabe? Mas por quê? Porque outras pessoas também Uhum. estavam cobrando esse atleta em relação a isso. De falar, pô, cara, não tem Exato. nada. Então, cara, isso gera uma repercussão tão. E aí eu acho que assim, você abraçar o atleta, entender o porquê daquilo ali, tá bom, pode não Uhum. ter uma relação tão grande com essa questão da imagem, né? Porque a imagem, para mim, como o próprio nome diz, é um Uhum. exame complementar, ele é complementar a qualquer avaliação clínica, Sim, mas ele tem dor palpatória. sim. Ah, ele não tem dor contra-resistida, mas quando eu boto ele funcionalmente para correr, ele sente dor. Como que eu vou passar por cima disso, né? Uhum. E aí que, às vezes, Exato. eu tenho que entrar no engajamento, por exemplo, de um trabalho não só da fisioterapia, mas do trabalho transdisciplinar. E aí eu Sim, faço, eu trabalho com a Maíra lá no Maíra Ruas, né, lá sim, não no vai. Vasco. E eu sou suspeito, porque eu gosto muito dela também. A gente faz um trabalho muito próximo, em muitos casos de muitos atletas lá, que algumas vezes até a gente fala, pô, vamos fazer o seguinte, vamos colocar isso, e aí foi uma conduta nossa, de colocar a psicologia, e aí eu não estou falando como pela fisioterapia, né? Eu estou assim, pelo departamento médico, de colocar a fisioterapia dentro do programa do atleta na semana. Então, vamos dizer, pô, cara, ó, tu vai receber a tua Perfeito. programação, segunda de manhã é físio, segunda tarde é físio, terça de manhã tu tem a psicologia, na terça tarde tu tem a Uhum. físio, e aí entregar isso pronto para ele, né? E já falando para ele, ó, é Ele já importante. saber, né? Uhum. Porque isso já ocorre em outras modalidades, né? Mas no futebol ainda é algo que é diário, é uma conquista, aos pouquinhos. Exatamente. Você está falando dessa relação com. A gente já vai voltar no assunto, mas me ocorreu aqui uma lembrança que isso marcou muito na época que eu trabalhava no futebol e acompanhei vários atletas se recuperando de LCA, de cirurgia, de LCA, enfim. E é muito doloroso, né? Uhum. E Pô, eu, como muito. psicóloga, às vezes eu confesso que eu não tinha estrutura emocional para lidar com aqueles gritos de dor, porque é real, é muito dolorido o processo de reabilitação e tal. Uhum. Então eu tinha que estar forte para poder entrar no DM e segurar na mão do garoto, né? Sim, Para falar assim, sim. ó, eu não posso fazer nada por você agora, mas eu estou aqui do seu lado, eu estou acompanhando a tua dor e eu não te abandonei. E Uhum. aí eu precisava de um preparo, então, enfim, e é bem, bem pesado. É. Mas, e aí, numa dessas experiências, entrou um gestor no DM, certa vez, exatamente com esse discurso.
aqui parece hotel, vocês acham que vocês estão no resort, né? Porque aqui dentro do DM é fresquinho e tal, e não sei o quê. E aí ele querendo, né, argumentar lá com o pessoal do departamento médico, com os médicos, os fisioterapeutas, os estagiários, é, determinando que aquele atleta já deve, semana que vem ou amanhã eu quero você no campo. E o quanto que isso é violento, né? Porque assim, e aí a gente entra já no assunto trans, porque isso não é uma decisão do gestor. Passa aí por Claro. uma equipe técnica, por um corpo técnico que entende, que estudou, que é especialista naquele assunto e que o atleta está sob os cuidados desse profissional. Então, se a Sim. gente está falando aqui da transdisciplinaridade, né, essa comunicação eu acho muito bacana, essa proximidade com a psicologia. Eu queria que você falasse um pouco dessa tua relação com os demais profissionais da comissão técnica, porque muitas vezes, Márcio, você vai ser o cara que vai frustrar os planos do treinador. Algumas vezes, né? Algumas vezes. Exatamente. E aí, poxa, Márcio, tá de brincadeira comigo? Como Ah, assim? Eu tá quero esse cara brincando, não para é amanhã. possível. Então, Dani, cara, Uhum. sabe que eu gosto de jogar assim muito limpo, né? Sim. Com a comissão e tudo, e até na apresentação dos últimos treinadores agora que eu trabalhei no clube, a primeira coisa que ele falou assim, então vocês são do DM, né? Eu falei, professor, olha só, o meu objetivo é deixar o atleta sempre em condições de estar em campo. O senhor pode ter Uhum. certeza que o meu principal foco aqui é o atleta estar em campo. O dia que eu falar assim, pô, professor, esse atleta hoje é porque realmente ele precisa, naquele momento ali, Uhum. ele precisa estar fora. Né? Se vai ser possível ou não, o senhor é o comandante final, beleza. Né? É Uhum. lógico que algumas vezes o departamento médico, a postura do médico é de muitas vezes pela posição médica, vetar o atleta e tudo, e Sim. acontece, né? Mas em algumas situações, eu já vivi algumas situações dessas que você está falando, assim, não tão de forma Ah, impositória, mas sim. Mas você mas eu sabe que acho essas que coisas acontecem, né? acontecem, eu acho que isso vem, na verdade, principalmente no futebol, cara, vem de uma situação mais antiga, sabe? De um passado recente. Uhum, uhum. As coisas estão mudando. E eu acho que, Ah, que que bom. parte muito de nós, profissionais, fazer essa mudança, gerar essa Excelente, mudança, né? Até dentro da comissão excelente, mesmo. excelente. Porque eu escuto muitos amigos falando, pô, mas eu tenho dificuldade, cara. Então, tem dificuldade, é o melhor momento para você poder criar, é onde você tem oportunidade, né? De poder fazer uma coisa diferente, né? Porque se tu chegar e tiver tudo pronto, aonde você vai estar podendo criar alguma coisa? Então, assim, Sim. o Fernando tá botando aqui, professor. Pior que o Fernando, olha só, não foi não, sabia? Cara, Olha as o cornetadas Vanderlei, aí, ó. o valor que ele dá pro departamento médico é uma coisa assim bizarra, cara. Um Sim, dos técnicos que eu sim. trabalhei que realmente ele chega dentro de uma reunião da comissão e ele fala assim, ó, o coração da equipe está aqui, ó, é o departamento médico. Vocês são o coração. Ou seja, você vai continuar fazendo Uhum. isso aí pulsar, né? Porque e realmente acontece mesmo. Eu vejo muito também dessa forma, não puxando, mas eu acho que o departamento médico, todo o conjunto da transdisciplinaridade ali, é o ponto-chave para toda a equipe, né? Eu vejo É, dessa onde forma. está o cuidado, né, Márcio? Que é fundamental. Eu vejo da seguinte maneira: o atleta ele recebe o tempo todo determinações de outras pessoas. A estratégia que ele vai utilizar, o treino que ele vai fazer, o que ele deve se alimentar, e aí, de repente, nós estamos ali, lógico, com os nossos protocolos também, da psicologia, da fisioterapia e dos demais, mas nós estamos ali para acolher esse atleta. Então, é o momento que ele tem de refúgio. Sim, Então, a nossa relação com eles é muito próxima. E aí eu acredito muito nessa área do coração, porque o departamento médico, a gente fala de todas as ciências médicas que atuam no esporte, nós cuidamos, né? exato. Nós oferecemos a nossa atenção. E aí você, quando descreve a tua rotina desde o princípio, né, até o pós-jogo, olha quanta Uhum, entrega não tem sim. nesse processo. E, cara, é Então, legal é porque, bem assim, por aí. eu acho que quando você começa as mudanças, e aí você, por exemplo, para a tua gestão, para a tua parte administrativa, pontos que eu acho importantes, é você apresentar para eles, por exemplo, quais são os seus critérios para você estar tirando o teu atleta, Uhum. né? Então, hoje a gente tem muito dado quantitativo que nos ajuda a mostrar isso para um administrativo, vamos botar assim, para um gerente, para um Sim, diretor, né? Até mesmo para o técnico, né? Então, não são fatores únicos, mas são fatores que te ajudam a falar, ó, esse atleta está nessa condição.
Isso aqui é E um muito software, embasamento técnico científico, né? muito Que eu vejo embasamento que técnico é científico. uma categoria que está sempre ali buscando, se atualizando em congresso. Eu Exato. acredito a evolução de vocês, assim, do corpo técnico da fisioterapia como um todo, justamente é esse investimento na ciência, na Uhum. preparação, no saber. Eu vejo vocês sempre se movimentando e eu acho muito bacana isso. E quando você tem isso aliado a uma equipe transdisciplinar que ela é fechada, que ela fala a mesma linguagem, né? Que ela entrega o mesmo resultado final, ou seja, ó, é isso, né? Em relação a determinado atleta, e não assim, pô, esse atleta, mas eu acho que dá, não. Não, chegamos aqui, fechamos, porque, por exemplo, a gente tem uma rotina, né, de reuniões que são diárias, pré-treino e pós-treino. Uhum. Então, essas reuniões é bem legal porque ali a gente faz alguns determinantes para alguns atletas. Né? E dali a gente sai Uhum. com uma resposta sobre aquela situação para aquele determinado atleta, né? Ou seja, com Uhum. uma opinião única sobre aquela situação. Né? E aí é debatido com psicólogo, com fisioterapeuta, com preparador físico, com coordenador científico, com fisiologista, com nutricionista, com o médico. Então, realmente é uma hora que eu acho que é muito importante, é onde a transdisciplinaridade acontece. E eu acho que é o principal Exato, fator. exato. Foi Exatamente, que perfeito. ali é o espaço de troca, né? Em que vocês aliam Sim. algumas condutas, dão orientações, recebem sugestões, e quando se tem esse hábito, se cria uma cultura. Então, o que vem a partir daí, né, é um engajamento muito maior, porque se cria uma cultura de comunicação que é fundamental em qualquer relação esportiva. Então, se a comissão técnica tem o hábito de se reunir para conversar sobre os assuntos do time, né, da equipe, Sim. seja a modalidade individual ou coletiva, o produto final que é ofertado, que é o que você está dizendo, ele é homogêneo, então tem Exato. mais embasamento, mais segurança. Uhum. É isso aí. E assim, aí a comissão técnica, que hoje se fala muito, né, da comissão técnica Olha só, entrou permanente. uma pessoa aqui, ó, muito importante, ó, uma tal de Viviane aqui, ó. Olha ela aí, a patroa entrou. A patroa. Tá aqui Oi, por trás Vivi, ela. tudo bom? Ó, beijo nas meninas. Aproveitar aqui também do Fábio, o departamento de saúde, na verdade, além de ser a alma do clube, é cuidar de pessoas, cuidar do patrimônio do clube, perfeito. O Fábio, que pô, é um Sim. dos fisioterapeutas que iniciaram todo o processo da fisioterapia Fala, esportiva, Bruno. bem Uhum. legal. E o Fábio é um cara que ensinou bastante, ensina bastante pra gente, é um cara que tem muita experiência também. E para ele estar falando isso aí, Ah, a gente pode levar bacana. bem em consideração, porque é isso mesmo. E Ah, assim, e legal. eu acho que quando você a comissão que não é permanente, né, que você tem uma comissão permanente Uhum. que tem essa Sim. homogeneidade e a comissão quando ela chega de fora e ela encontra isso, ela opa, peraí, né? Então ela já Isso. tem um outro olhar. Então você vai acontecer de você ter um gestor que vai entrar dentro do seu departamento e vai, né, falar, porra, mas Uhum. eu quero ele fora do campo, mas peraí, você quer? Tá bom, mas ó, a condição é essa e essa. O atleta tá assim, os critérios Isso para aí. alta dele são esses aqui, ele não alcançou nenhum deles. A gente tem um processo de reabilitação que tem 6 fases, ele está na fase 4. Você quer ele no campo já amanhã? Então, assim, aí tu começa a fazer ele pensar, né? A responsabilidade, tipo, a Uhum. responsabilidade então é sua, né? Então, assim, porque Sim, eu acho que no sim. final é muito de quem assume a responsabilidade, não é? Uhum. Perfeito, Então, eu acho que perfeito. às vezes o Bruno, que é um fisioterapeuta que é muito meu amigo, até foi papai hoje, mandou a fotinho do filho Ah, dele. parabéns, Bruno. É, e ele, assim, ele é um cara que ele fala muito isso, ele fala, Márcio, porque tem algumas horas, Dani, que eu acho que dentro da rotina de um clube e dentro de uma equipe transdisciplinar, e a transdisciplinaridade para mim é isso, é você transitar entre as áreas, ou seja, é eu chegar e aceitar. O psicólogo chega para mim e fala, pô, Márcio, esse atleta, né, dentro desse processo de reabilitação, é isso e isso, e o preparador físico vira para mim e fala, pô, Márcio, mas esse trabalho no campo agora, é isso mesmo? E eu virar para ele e falar também Uhum. assim, pô, ó, a Uhum. intensidade de trabalho está muito alta, será que não seria ideal a gente dar um, né? Então a transdisciplinaridade para mim é você transitar entre as áreas também, né? E eu acho que algumas vezes Sim. o profissional da saúde ele assume determinadas responsabilidades e alguns assumem determinadas responsabilidades que fazem com que ele tenha maior responsabilidade sobre Uhum. ele também, né? Como em Sim, alguns sim. casos.
né? Que a gente fala assim, pô, mas isso é a área do fulano, é a área do ciclano, como é que isso acontece? Então, eu acho que vai muito também de quem assume um pouco essa responsabilidade, entendeu, Dani? Diante de algumas situações, por exemplo, como isso aí que você colocou, né? Que acontece no Sim, dia a sim, dia. e é uma habilidade, né, que se desenvolve, então, porque não é um trabalho multi, né, você junta uma série de profissionais e cada um faz o seu no canto. Sim, E transitar por essas áreas requer uma habilidade muito grande, e que é difícil esse processo, né, é o sim, modelo, não gosto de dizer modelo ideal, mas é um modelo interessante de você transitar, mas a gente esbarra também em características pessoais e tudo mais. Então, às vezes é o momento de avançar um pouco, hora recuar, porque exatamente. tem uma série de fatores, e aí a gente vai desenvolvendo isso, né? O esporte, ele ensina muito. Eu acho que quem trabalha com esporte é porque é apaixonado, porque, né, você tem que se entregar muito, e o esporte ensina muito para a vida, né? O profissional do esporte, seja atleta, ou seja o profissional do corpo técnico, todas essas experiências transformam a pessoa, né, o ser humano. Sim, Então, eu acho que quem passa por isso tudo sai com uma bagagem de vida muito grande. é isso aí. E essa entrada toda, né, todo esse turbilhão de sentimentos que acontecem ali também, né? Fala Ribamar, grande Uhum. Ribamar, foi aniversário dele, vou dar os parabéns para ele aqui agora nessa live, porque eu pulei o dia do aniversário dele. Valeu, Ribá, grande E abraço. tá vendo, Ribamar? Então, acho que essa entrega entra naquela situação que a gente estava falando, né, Dani? Porque eu acho que tudo isso a gente leva Uhum. tanto para a nossa vida, né? Dentro dos desafios que são vividos Sim. dentro do esporte, os dramas que a gente encontra que são vividos dentro do esporte, né? O Uhum. quanto que isso não acrescenta, o quanto que isso, na verdade, não me fez crescer como pessoa, né? O É quanto que isso não perfeito. me Eu faz vejo muito crescer por como aí. pessoa, Uhum. né? Às vezes a gente, eu hoje estava com a Viviane, eu estou no interior do Rio agora, eu tenho passado alguns dias aqui, eu tenho visto tanta situação aqui diante dessa pandemia, né? Uhum. E hoje eu falei para ela, pô, a gente tem que trabalhar em cima de algum projeto aqui, de alguma coisa, né? Que a gente possa interagir com Uhum. essas pessoas aqui da comunidade ao redor. E aí a gente hoje acabou saindo por uma determinada situação, enfim. Que eu falei para ela, cara, como a gente aprende muito mais, né? Eu não estou dando nada, né? Na verdade, eu só estou recebendo, né? Dessas Sim, pessoas, exato. Concordo muito, concordo né? muito. Então acho que Uhum. isso acontece muito com o atleta também, quando você vive as frustrações do atleta, quando você vive pô, a alegria que ele vive, né? O sucesso e a derrota, enfim, acho que é bem legal isso realmente. E você está ali, né, do lado, acompanhando os momentos bons e os momentos ruins. Eu vejo Exatamente. ali a fisioterapia, às vezes até mais do que outras áreas, e aí ainda bem, né? Eu acho que a gente estabeleceu assim, ao longo da minha história no esporte, eu tenho boas relações também. Aham. E eu vejo sempre os fisioterapeutas ali, uma relação de parceria que é muito importante entre a gente. E eu reforço essa ideia para quem chegou depois, né, essa coisa da intimidade, porque o fisioterapeuta e o psicólogo, né, são figuras centrais de Uhum. intimidade para o atleta, tanto através do toque e através da palavra. Porque esse cuidado, o atleta entrega para a gente um conteúdo, seja do corpo, seja da alma, da psique, que Uhum. é intenso, que ele não entrega para qualquer pessoa. Então, Exato. lidar com essas emoções e tal. E tem coisas, Márcio, assim, que isso é muito verdadeiro, eu não tenho problema nenhum em admitir isso, e os atletas entregam para o fisioterapeuta e não entregam para mim, Uhum. né? Com o psicólogo, tamanha relação de confiança que eles têm em vocês. Então, Sim. eu vejo muito, sempre acompanhei isso, É, né? E aí a questão de gênero, às vezes, assim, tem essas afetações, sim. né? Assim, você tem um trânsito ali, o vestiário no futebol é mais tranquilo para você. Para mim já é um fator limitador, Aham. né? Quando é com as meninas é o contrário, com esporte feminino. Então tem um trânsito maior. Então eu acho que essas relações de confiança elas vão se tecendo ali no dia a dia. Sim. É isso aí, porque o dia a dia vai criando laços, né? Aí, né? Viver o drama, viver a alegria, e você, principalmente eu acho que na hora, quando, na necessidade, né? Eu Uhum. tenho até muitas discussões com a Viviane, porque eu acho que a fisioterapia, e aí eu acredito que cada um na sua profissão também deva ter essas reflexões, porque quantas vezes eu não sofro com o insucesso do processo?
quantas sim. vezes, né? Quanta frustração eu não sinto, às vezes, com o insucesso do processo. De acordar de noite, né? De falar assim, cara, maluco, mano, Pensando, né? o Ai, que, que pode estar acontecendo? Né? Aonde que eu estou uhum, errando? O que, que fulano faria diferente? Como seria? Por que, que será que isso não está acontecendo? E aí a Viviane conversa muito comigo e ela fala assim, Márcio, você não vai melhorar todo mundo. uhum, Né? sim, Você, sim. pô, você, que situação é essa que você se coloca que você acha que você vai poder, né, ajudar todo mundo? Uhum. Né? Você entrega o teu É, melhor. exato. Então, assim, às vezes Isso, o essa resultado não vai consciência. acontecer. Uhum. Né? E Porque não não, é, depende só da gente. não depende só da gente. Exatamente. E quando você começa a entender isso, Dani, assim, você fala, cara, peraí. Eu não posso levar isso para dentro de mim, da minha casa, né, do meu dia a dia, porque é, Isso, eu não vou fundamental. conseguir, eu não vou conseguir mudar isso dentro dele. É dele, né? É ele, Aham. não é? Mas tem uma coisa, né, que eu converso bastante aqui com o pessoal, né, sempre quando tem live e tal, e é uma coisa que cada vez tem ficado mais clara na minha cabeça. Nós, profissionais do esporte, sofremos muito. Tá parecendo uma criança linda ali atrás. O meu tá escondido. A minha pequenininha. Oi, lindona! E aí, a gente acaba se envolvendo também na mesma dinâmica de alto rendimento. E muitas vezes a gente adoece porque a gente não aceita menos do que a medalha, né? Ou menos do que o pódio, que na verdade é deles, mas é o processo que você, assim, não é possível, eu tenho que dar mais, tem que ter É, mais. Então a gente entra nessa espiral a gente entra nessa de cobrança, funcionar né? também no alto rendimento, que a gente se compara muitas vezes, a nossa relação profissional se compara do atleta. Lógico que ele com o corpo e a gente com as nossas atividades. Sim. E aí a Viviane está muito correta em Pois é, não, e a de falar Viviane assim, ela ó, parte calma muito aí, para essa né? linha, ela é osteopata, ela gosta muito de estudar Aham, as 5 leis biológicas, né? E as 5 leis biológicas falam muito disso, né? sim. O impacto daquilo que você acredita, das suas condutas, de como você pensa, daquilo que você faz dentro do seu Uhum, corpo. Então, cara, é sim. engraçado como é que. Tá falando, cuidado com o tempo, Dani. Ah, Ah, é, não, tá. daqui a pouco a gente já vai começar a se despedir já, que Ah, quando é? tum, aparecer aqui o cronômetro. Ah, É. tá. A gente Então, já pode ir já se encaminhando para o nosso encerramento, né? Os últimos comentários e vou salvar a live, pode deixar. tá. E assim, como que você entender isso vai te ajudar no processo, porque talvez você consiga ajudar mais o teu atleta, né? Sim. A partir do momento que você entende assim, Uhum, não é o que você faz somente, não é o que você executa de técnica ou a programação que você faz na semana, mas é toda a entrega também do teu atleta em prol daquilo ali, né? E às vezes a entrega sim. É uma dele parceria, né? é uma parceria. Às vezes para ele, eu tô te falando porque eu já vivi algumas situações assim, para ele tá tendo uma entrega, só que ele tá usando determinadas situações chaves que muitas vezes está limitando o sucesso dele. Eu vou te dar exemplo. Uhum, Atletas crônicos, né, com lesões crônicas, que falam assim, ah, mas o meu joelho não serve de nada. Ah, mas esse meu joelho podre. Ah, mas essa uhum, minha... Ah, mas, pô, mas também se não fosse esse joelho aqui, hoje eu estaria... Então, assim, bom, peraí, mas isso sim. tudo isso está levando num processo para ele, né? Ele está De internalizando aquilo como verdade, né? Ele está se limitando. exatamente. E assim, e aí, de um atleta, por exemplo, e aí quando eu entendi isso, eu vi isso dentro de um livro da Circular Biológica, a Viviane me chamou a atenção e falou, Márcio, eu falei para ela, pô, velho, o cara tá tomando analgésico, pô, ele tem a dor, ele tem isso aqui. Aí ela falou, deixa eu ver aqui nesse livro o que ele fala sobre essa dor articular condral. Aí vinha lá, processo de desvalorização, então esse atleta vivia falando em Uhum, relação a essa questão do joelho, a utilização de medicações noturnas, então ele tomava sempre remédio à noite para aliviar a dor, a frustração, enfim, o insucesso sim. de achar que poderia ter tido mais. E isso Uhum. tudo fica dentro de um ciclo vicioso, né? E assim, aí quando eu acho que, por exemplo, a importância do FID entender um pouco disso, porque ele tem que buscar isso em vocês, né? A gente tem que buscar isso em vocês, esse apoio, Sim. né? E Porque ó, apareceu o cronômetro ali, vamos lá. apareceu É quanto exato, tempo? é 20 segundos. Caraca! Então vou É agradecer desse jeito, o só. Instagram é assim. Eu É, também, Márcio. Muito obrigada pela sua participação. Um bate-papo super agradável, como sempre. Você é uma pessoa super gente boa. E agradeço aqui em nome da Soperd. Obrigada mesmo.
Obrigado a todos aí, a Soperj, Dani, pelo papo, foi muito legal, adorei participar.